Sassy Lovers! Estamos aqui para falar um pouquinho sobre a obra Vidas Secas, do autor Graciliano Ramos. E para entender um pouco mais sobre essa obra, a gente vai falar mais sobre o autor. Quem foi Graciliano Ramos, Amanda? Ele foi um romancista, jornalista e autor que nasceu em Alagoas, que viveu durante a segunda fase do modernismo. A Júlia vai explicar um pouquinho pra gente o que foi a segunda fase do modernismo. Bom, quando a gente fala de Vidas Secas, esse período ele é muito marcado pelo engajamento político com a temática social de cunho regionalista. Por exemplo, quando ele fala da migração dos retirantes do sertão, né? Regionalista no caso do Nordeste, do sertão e tudo mais. Temos também muito presente o romantismo e o realismo nessa obra. A gente vê nessa história que a gente tem a representação de muitas famílias reais do Nordeste brasileiro. Mas o que levou o autor a fazer tantas críticas sobre a seca? Então, o Graciliano Ramos ele fazia parte do PCB, que era o Partido Comunista Brasileiro, e que defendia ali o comunismo, obviamente, né? Por isso, ele tinha tão presente em suas obras assim coisas que poderiam ser mudadas ou amenizadas pelo governo. E agora que a gente já entendeu um pouco sobre o autor, a gente pode falar um pouco da obra para entender sobre o que se trata. A obra conta sobre a vida no sertão de uma família que é composta por Fabiano, que é o chefe da família, né, o pai de família, assim a Vitória, que era sua esposa e mãe de 2 meninos que não tem nome na história, e a Baleia, que era a cachorra da família, e o papagaio. Logo no primeiro capítulo fica bem aparente a necessidade que a família tem nessa trajetória ali, de encontrar um novo lar. Por exemplo, quando o papagaio morre, né, e eles são obrigados a comer ali os restos mortais do papagaio, e até a baleia, que tinha ali o papagaio como seu companheiro, teve que se alimentar dos ossinhos dele, né, que é uma coisa bem triste, deixa todo mundo bem abalado quando acontece. A gente pode notar também o jeito bruto de Fabiano ali com a família e a dor que está presente nele por ver, né, a sua família passando aquela necessidade. E ele, assim, ele apresenta alguns pensamentos bem extremistas, né? Como a gente pode notar quando ele fala que tem vontade de matar o próprio filho. Ameaça, Só porque o filho tá cansado e com dor e resolve dar uma parada. Então é um pensamento bem extremista e que causa um pouco de horror ali no início. No segundo capítulo, eles encontram então uma fazenda onde eles conseguem trabalho e abrigo para a família. E ali eles ficam por um bom tempo vivendo. Ao decorrer do livro, a gente pode perceber que o Fabiano se sente muito inferiorizado, principalmente por causa da falta de estudo e de vocabulário que ele tem. Tanto que ele inveja o Tomás da Bolandeira, né, que é um homem mais refinado, com mais estudo que ele. Isso gera pensamentos suicidas nele por não conseguir cumprir direito o seu único papel na sociedade e na vida, que seria dar uma condição digna para sua família. Pelo menos é o que ele pensa, né? E a maioria dos homens do sertão que sofrem essa pressão porque eles sentem que a única utilidade deles na vida é isso, eles não se veem em uma condição melhor ou fora dali, e isso faz com que a taxa de suicídio lá entre homens seja muito maior. Como a Júlia disse, o Fabiano ele se sente muito inferiorizado e isso acaba gerando uma desconfiança sobre todo mundo. Então, ele desconfia, por exemplo, quando a gente vê lá ele falando que o cara colocou água no querosene para vender para ele, e ele se sente sempre desconfiado das coisas, se sente enganado e prejudicado. E aí a gente vê ali na mesma cena do querosene que ele resolve não comprar por achar que está sendo enganado, que estão mentindo para ele, que estão agindo como se ele fosse um nada, como se ele fosse um bicho. Que é como ele se refere a ele mesmo várias vezes na obra, Sim, né? sou um bicho grosso, é isso que ele diz o tempo inteiro. E ele acaba não comprando o querosene e as coisas que a Sinha dele pede e acaba indo em um bar, e nesse bar ele acaba perdendo esse dinheiro que foi tão batalhado lá por ele e acaba se metendo em uma confusão com a autoridade, com o Soldado Amarelo. O Soldado Amarelo. E ele acaba sendo preso por não conseguir se expressar e não conseguir se defender. E o que acontece nisso? Todos aqueles pensamentos dele ser uma pessoa inferior, dele ser uma pessoa leiga, vem à tona quando ele tá preso sozinho. E ele pensa até em tirar sua própria vida. Uma grande diferença entre o resto da família e o Fabiano é que eles são muito sonhadores, diferente dele, né? Que já perdeu as esperanças com tudo, com a vida. Ao decorrer dos capítulos, a gente conhece melhor os 2 filhos do casal. O mais novo tem o sonho de ser igualzinho ao pai. Ele quer ser um vaqueiro bravo, valente, que doma, que tem força, sabe? Que tem garra. Enquanto que o mais velho tem sonhos mais distantes dali, da realidade deles. Ele quer conhecer o mundo, ele quer aprender coisas novas, mas principalmente ele quer aprender sobre as palavras difíceis que ele não entende e que as pessoas ao redor dele também não sabem explicar.
Ele se parece muito com o papagaio e com a cachorra da família em questão de vocabulário. E também tem aquela narrativa muito interessante que o pai diz, esses moleques já começaram a perguntar mais do que eu sei responder. De novo, fazendo o pai se sentir inferior. Dali que pode vir um pouco ali do fato dele ser bruto, dele não querer nem dar um nome aos filhos na narrativa, né? Isso acarreta no futuro igual pros filhos, né? Eles vão se tornar mais um Fabiano. E a gente pode perceber que até a baleia, ela sonha com um futuro melhor do que o próprio Fabiano. Porque quando ela tá ali na sua beira da morte, após ela ficar doente, o Fabiano resolver sacrificar ela, porque ela tá sofrendo muito, ele dá um tiro nela e esse tiro acaba não pegando. E ela fica delirando por um momento ali, e ela sonha um mundo cheio de preás gordinhas, onde os donos, os dois meninos, são gordinhos, saudáveis, e o próprio dono dela, o Fabiano, ele é saudável, risonho, feliz, ela pensa nele como um homem saudável, grande, o que é bem o contrário, né, porque ele passa necessidade e fome, assim como o resto da família. Em um certo momento, o Fabiano avista no meio da caatinga aquele mesmo soldado amarelo que prendeu ele, que bateu nele na cadeia. E ele sente uma vontade gigante, assim, de se vingar, sabe? Porque ali ele tá no seu território, ali ele se sente valente, ali ele é o dono. Então ele pensou que ali ele poderia, né, vingar o que aconteceu com ele no passado. Só que quando ele viu a farda do soldado amarelo, ele se sentiu novamente intimidado, né, pela autoridade e desistiu. Mas ele foi até o homem e percebeu que ele estava perdido e aí até ajudou o rapaz a sair do local, indicando o caminho. Com isso, a gente confirma, então, a ideia de que o Fabiano é um homem de coração bom, mas as circunstâncias da vida fizeram ele ser bruto, ele ser até um pouco cruel às vezes, mas ele não tem a maldade no coração. No restante do livro, a gente começa a perceber ali mais detalhes das situações que eles passam, que eles se sentem inferiores moralmente e intelectualmente por não conhecerem nem se adequarem aos costumes das pessoas ricas da cidade. Isso fica bem evidente ali no capítulo do Natal, onde eles põem aquelas roupas mais finas, que nem a gente, né, quando vai passar o Natal na casa da família, gosta de botar uma roupa mais ajeitada, eles também. Só que não era o costume deles, né? E eles se sentem muito estranhos, se sentem deslocados. Quando ele vai beber no bar, ele se sente super assim, o que tá acontecendo aqui? Eu não pertenço a isso daqui, e volta pra família, né? Que ali é o refúgio dele com pessoas simples como ele, né? E no final do livro, eles começam a perceber, pela revoada dos passarinhos, os sinais que vem uma grande seca pela frente. E assim como os passarinhos, eles acabam se mudando, migrando e passando de novo por tudo isso. Por procurar um novo lar, com novas oportunidades de trabalho. No final do livro, assim, o livro termina com uma passagem, uma mensagem muito forte, que diz: o sertão mandaria para a cidade homens fortes e brutos, como Fabiano, Sinha Vitória e os dois meninos. Então, o que a gente identificou sobre a escrita da obra? De uma visão mais técnica, a gente observou que o narrador é onisciente, porque ele nos conta sobre a visão de tudo e de todos, tudo que acontece nesse meio tempo. Então, é isso. E também a gente identifica que o gênero ele é mais parecido com novelas, porque os capítulos eles são um pouco independentes um do outro. Tipo, tu não precisa ler o 1 para entender o 2. Eles não são uma sequência, assim, pode acontecer hoje, dia 2, e lá amanhã, dia 5, por exemplo. Qual o sentimento que a gente ficou ao ler essa obra? Eu acho que, assim, todo mundo que lê sente muita angústia e tristeza por imaginar que existem pessoas que realmente passam por isso aqui no Brasil, né? Que é uma realidade muito longe da nossa e, ao mesmo tempo, de um lugar tão perto. A gente sente isso até enquanto a gente conta aqui pra vocês, né? Porque é angustiante falar sobre tudo isso, de um cachorro que tem que comer os restos de um animal morto pra se alimentar e pra sobreviver, pra ajudar a caçar e tudo mais, é muito triste. E também ver as pessoas se sentindo menos diante dos outros, simplesmente por não terem as mesmas oportunidades, por não poderem estudar, assim como a gente ou como outros. Isso também causa uma sensação de impotência, porque a gente não pode fazer nada com essa realidade triste. A gente recomenda a leitura? Sim, recomendamos a leitura para todos aqueles que têm um psicológico e também um coração muito forte para aguentar toda essa surra de realidade que o livro traz. E também a gente indica, acho que, para aquelas pessoas que procuram combater a ignorância, porque até hoje a ignorância ela mata muitas pessoas.